Olá, turma do terceiro ano B. Estamos voltando com nossas aulas, iniciando aí uma semana. E hoje, uma segunda-feira, dia 5/10/2020, iremos trabalhar o componente curricular de língua portuguesa. Então, organize o material e encontre um local adequado para seus estudos, para que tenham um bom proveito da aula de hoje. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar um texto instrucional. Ao ler um texto instrucional, cabe ao leitor seguir atentamente a sequência numerada de instruções a fim de atingir seu propósito de aprender a fazer algo. Então, o texto instrumental, ele vem a dizer como é que vai fazer determinada coisa, seja ele lá um bolo, um brinquedo, um alimento, ou dizendo o que devemos fazer passo a passo. Então, vamos lá. Hoje iremos trabalhar o texto 2 de língua portuguesa, texto instrumental Mangá, aula do dia 5/9/2020, língua portuguesa. Mangá. O mangá é uma revista de história em quadrinhos do Japão. Se você quiser se divertir com o mangá, faça assim. Comece lendo a revista de trás para frente, ou seja, comece pela última página. Leia os quadrinhos sempre de cima para baixo e da direita para a esquerda. Leia os balões também da direita para a esquerda. Observe o exemplo abaixo. Então, abaixo nós temos aqui um exemplo de como fazer a leitura de um mangá. É bem diferente do que nós costumamos fazer a leitura. E o texto instrumental acima, que acabei de ler, ele está ensinando como você fazer a leitura de um mangá. Então, o mangá, você não vai pegar a primeira página e só fazer a leitura. Então, tem toda essa orientação. Então, isso aqui é um texto instrumental. Para compreender o texto, nessa sessão, nós vamos fazer um pouquinho de conversa. Vamos conversar? Você já tinha algum mangá? Vocês conheciam mangá? Você achou divertido ler uma página de mangá? Por quê? Seguir as instruções ajudou você a ler essa página? Sem essas instruções ficaria mais difícil ler? Então, isso vocês vão conversar e refletir sobre esses questionamentos. Na sessão Fique Sabendo, diz o seguinte: o texto instrucional ele ensina passo a passo como montar um objeto para preparar um alimento, fazer funcionar um aparelho ou ler um texto. É importante seguir todas as instruções da sequência que são dadas para garantir um bom resultado. Na compreensão de texto, nós vamos fazer o seguinte: o que outros textos instrucionais você já leu? Então, vocês já leram algum texto instrucional? Então, registrem aí. Qual a importância desse tipo de texto? Questão 4. Se você nunca tivesse lido um mangá, acha que conseguiria lê-lo sem auxílio de um texto instrumental? É possível ler apenas parte do texto instrucional para compreender como se lê um mangá? Observe novamente o mangá. Você vai voltar lá na página, onde está a página do mangá. Que outro recurso foi utilizado para orientar a leitura do mangá, além da sequência numerada de instruções? Então, vocês observem que no mangá ele tem algumas setas que ele também está ajudando a demarcar como se faz essa leitura. Na questão 7, leia em voz alta essa outra página do mangá. Então, aí tem uma outra página do mangá que vocês vão fazer a leitura com muita atenção, observando todas as imagens, as animações, e vamos responder às questões seguintes, na página 121, que diz o seguinte: siga as instruções de leitura dos mangás para localizar o sexto quadrinho. Releia os balões de fala do texto quadrinho e responda: o que aconteceria se você não conseguisse a orientação da leitura? Seguindo adiante, na questão 8, complete os quadros com a ordem da leitura de um mangá. Então, no primeiro quadro, nós temos comece lendo a revista. No segundo, lê os quadrinhos sempre. No terceiro, lê os balões também. Então, aqui está orientando. Vocês vão fazer essas instruções. Na questão 9, imagine que você vai orientar um aluno japonês a ler uma história em quadrinhos do Brasil. Então, como sabemos, a história em quadrinhos do Brasil é diferente do mangá, que é o quadro japonês, que é o história em quadrinhos japonês.
Então, escreva um pequeno texto instrucional sobre como ler os quadrinhos da Turma da Mônica, da página 108. Então, é claro que assim como vocês perceberam que o mangá é difícil fazer a leitura, nós aqui no Brasil, então, com certeza, para os japoneses vai ser difícil também fazer a leitura das revistas em quadrinhos nossas brasileiras, tipo a Turma da Mônica. Então, vá com calma, faça primeiro uma leitura silenciosa dos quadrinhos, numerando-os, depois formula as instruções de leitura. Então, aqui vocês vão fazer produção. Espero que vocês resolvam as atividades sem nenhuma dificuldade. Após a leitura do texto, nós vamos responder o que você compreendeu, tudo das páginas 18 a 121 do livro de português. Nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula. Fique em casa se possível. Se for sair, tenha os devidos cuidados. E um grande abraço à professora Marlene Feitosa.